Pronto, então, gente, bom dia, obrigado pela presença de vocês. Hoje eu pretendo ser rápido, isso é sempre um desafio para mim, que é alguém que fala relativamente bastante, mas é uma reunião para a gente esclarecer alguns pontos e para ver o que foi feito até agora no programa de qualificação das atividades não presenciais. Eu vou deixar um link para vocês aqui no chat, que é para registro de presença. Não é nada assim, né, que vá, é só para eu ter ideia. Hoje, ocasionalmente, até o momento, a gente tem poucas pessoas, eu saberia identificar, né, de que campos são, mas é interessante que eu possa saber, assim, de onde é que, aonde a informação chegou. Até porque a gente depende dessa informação chegar aos campos para que a gente possa dar continuidade ao programa, como a gente vai falar na sequência. Então, a reunião está sendo gravada, a gente vai ter ela disponível, depois eu vou encaminhar. Esse convite foi encaminhado aí a vários campos, vamos tentar aqui nominá-los para ver se... Bom dia, Wilson. Bom dia, amigo Juscelio e demais colegas. Eu mandei para Garopaba, Canoinhas, Urupema, Lages, está faltando algum, Tubarão... Tem mais algum ainda? Enfim, mas o fato é, a gente tem, né, o convite foi feito para as direções de ensino, para que passasse para os professores das áreas pertinentes, né, que eu sou coordenador de eixo tecnológico de turismo, hospitalidade e lazer, que foi o meu eixo designado, e aí eu ganhei, né, de desenho. E hoje, então, a gente, como eu disse para vocês, eu pretendo ser rápido, eu vou para a apresentação, quando eu faço isso eu não enxergo o chat, então se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper a qualquer momento, não tem problema. E, na realidade, nossa pauta hoje, a gente vai ver aí os resultados da primeira etapa do programa, como vai funcionar a segunda etapa e as datas limite dela. Eu acho que é importante a gente fazer um retrospecto rápido do que é o PQANP, ou até mesmo a conceituação, né? Na verdade, um programa que surgiu com a necessidade da continuidade das aulas não presenciais. A gente ali, em outubro, o programa já estava começando, ou seja, o planejamento dele foi anterior, né? Isso sempre leva algum tempo, mas no fim de outubro a gente iniciou um programa em que tem diversos bolsistas, a gente teve ao total 50 e alguma coisa, não chegou a 60, entre coordenadores de eixo tecnológico, entre coordenadores de campus e entre designers educacionais, que eram efetivamente quem fazia a transformação dos materiais que eram enviados. Então, os coordenadores de campus e de eixo faziam esse intermédio, descobriam aí as áreas e os campos que tinham interesse em qualificar materiais, e enviavam para os designers educacionais. Que tipo de materiais se fazia? Não tem distinção nenhuma. O programa, é importante dizer que no começo teria um aceno de que teria recurso externo, né, recurso da CETEC, esse recurso não aconteceu, isso prejudicou algumas questões. A estrutura, por exemplo, para gravação de videoaulas praticamente não ocorreu. Mas essa foi a demanda menor, essa foi uma demanda, por exemplo, para todo o programa, foi muito clara do Campus Continente. O Campus Continente basicamente fez os seus vídeos gravados e não tinha materiais, não foi um envio de materiais já feitos. Que acabou sendo, e que na verdade desde sempre foi o grande objetivo, que a gente tivesse materiais que já tivessem sido feitos e que os docentes desejassem dar um acabamento melhor. Que tipo de materiais? Vídeos, pode ser uma chamada do Google Meet, que usou só para gravar uma aula, ou mesmo uma aula que deu e que resolveu aproveitar, e aí seria conveniente tirar, né, aquela intervenção de um microfone aberto sem querer, o cachorro que late, o caminhão do gás que passa, e que, para quem trabalha com vídeo, sabe que é muito mais difícil a edição do que fazer, né? Para um vídeo de 15 minutos, tu deve levar umas 3 horas editando. Claro, depende de quanta imperfeição tem. A gente sabe que isso é um trabalho difícil para o docente, que nem sempre ele sabe, e que se ele souber também, ele leva um tempo que é muito maior que seu próprio planejamento. E também estava aberto aí a textos, a slides, a qualquer tipo de material, né? Não teve nenhuma restrição. Diante disso, e é importante essa explicação também para a gente saber o que está incluso na segunda, quais são os nossos limites, as nossas possibilidades na etapa que começa agora.
Então, na primeira rodada, a gente teve 74 AVAs, né? A AVA é o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Eu acredito que esse termo já seja hoje corriqueiro, mas vale a pena a gente dizer o que é. Aqui, por exemplo, a professora Marcela tinha perguntado no começo, né, se esses ambientes já estavam disponíveis. Eles não estão para público, eles já estão muitos feitos, alguns sendo terminados, e alguns feitos e com ajustes mínimos, que é aquilo, basicamente, de a gente vestir a roupa de aluno, olhar para ele e ver, olha, tá direitinho, tá como a gente queria, né, como é que um aluno conseguiria entrar nele e se sentir à vontade, entender o que é para fazer, e a gente está mais ou menos nesse pé, né, de finalizar os AVAs da primeira rodada. Eles tinham uma premissa de não ser o ambiente do professor fulano, nem da disciplina tal. Então, a gente fez aí, a gente juntava unidades curriculares mais ou menos por afinidade e ia fazendo ambientes mais interdisciplinares, que não são cursos abertos, tá? Eles não têm esse aspecto. Eles são um pouco mais do que um repositório. A gente pode fazer o uso deles. Qualquer docente que desejar, seja do IFSC ou não, pode usar esse material nas suas aulas, seja da forma como ele está ali, como a gente vai ver, com um vídeo ou um texto e propostas de atividade, seja só pensando um texto, um vídeo, ou coisa assim, para usar como objeto da sua aula. A gente teve aí mais de 1.600 objetos de aprendizagem, entre aí, claro que entra o vídeo de 5 minutos e entra o vídeo de 3 horas, que não é um vídeo tão palatável assim, provavelmente teve que ser cortado em trechos menores. Entra o texto de uma página, entra o de mais de 100, mas dentre todos eles a gente teve aí mais de 1.600 objetos que foram trabalhados pelo programa. A gente teve a criação de uma revista, que é uma revista sem grandes moldes acadêmicos, assim, do ponto de vista de ser uma revista com revisão por pares, cientificamente pensada, né? Na verdade, ela é como se fosse um repositório que, claro, vai ter aí uma curadoria, a gente precisa ter um material adequado para enviar para a revista, mas que basicamente é uma revista que abriga os materiais que tiverem aí um formato possível de ser publicado nessa publicação. Ela aqui tem o link dela, esse aí depois eu consigo enviar para vocês conseguem ver. É claro que a revista ainda não existe, né, ainda não foi publicada, ela existe, mas ainda está, né, dependendo da edição dos textos que vão ser escolhidos para que sejam publicados. Tem também um site com podcasts que foram feitos, né, são também materiais aí do programa de qualificação, né, feitos pelos docentes e, então, abrigados aqui nessa playlist. Tem um guia de práticas pedagógicas em ANP, que eu acho que é um guia interessante, que ele ajuda tanto docentes quanto estudantes a compreenderem que universo é esse, que uso fazer, que tipo de atitudes são esperadas para que se tenha um resultado melhor. Esse também está disponível no AVA, e a gente consegue enviar esse material sem nenhum problema. Um canal do YouTube, que tem vídeos de todas as áreas, tá bem interessante, os vídeos já prontos e editados, e grande parte deles já com tradução em Libras, né, que eu acho que foi, talvez, um dos grandes ganhos do programa, que a gente pode falar mais adiante. E a gente vai ter um evento de socialização que está para... Desculpem, eu acho que o carregador não funcionou, deixa eu só... Antes que eu fique sem bateria, normalmente. Agora foi. E a gente vai ter um evento de socialização que a gente está tentando definir uma data, e a data dele é um pouco problemática, porque preferencialmente ele seria na semana pedagógica, mas a semana pedagógica, com o estado que a gente está, tem gente que está começando o semestre, tem gente que está no meio, tem gente que está terminando, tem gente que está em férias, inclusive, nesse exato momento. Então, a gente precisa tentar catar um momento mais adequado para todos os campos. Isso não vai ser fácil, evidentemente. Provavelmente não vai ser perfeito para todo mundo, mas vai ter um evento em que a gente vai conversar sobre essas experiências e, sobretudo, divulgar elas. Dito isso, a gente passa
saber o que acontece na segunda rodada. A primeira coisa é que a gente tem uma expertise de como as coisas funcionam, que a gente não tinha na primeira. E eu digo claramente que eu não tinha, né? Eu várias vezes fui para alguma reunião e me faltava alguma informação, me faltava saber que prazo eu tenho, qual é o fluxo adequado. Até porque essas informações mudaram, o programa foi acontecendo e sendo construído ao mesmo tempo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu consigo dizer com clareza, olha, é assim que faz, tu manda para tal lugar, vai ser esse o trâmite e vai ser esse o tempo. A gente não tinha isso na primeira rodada. Eu acho que a segunda rodada ajuda bastante nisso. Que, inclusive, o próximo ponto que eu ponho ali é esse, né? Na primeira rodada, a gente estava entregando materiais lá em novembro, dezembro, janeiro, não tinha prazo final para receber, mas também não tinha prazo para entregar, porque a gente estava entendendo como é que ia acontecer esse fluxo, e isso foi um pouco problemático. Os docentes enviavam o material na esperança de que dali a 15 dias ele estivesse pronto e ele não estaria. Tudo bem que 15 dias talvez seja um tempo muito reduzido, né? Mas entre 15 dias e 3 meses tem uma diferença grande. Hoje a gente sabe quanto tempo vai durar, o tempo máximo, né? Pode ser que aconteça antes. E outro benefício, né, que está claramente atribuído aos tempos definidos é o menor prazo para finalização. A gente está hoje com, no máximo, 2 meses para que tudo esteja pronto. Como que funciona esse fluxo? Tá? A primeira coisa, isso foi, de alguma forma, um resumo daquilo que eu enviei para vocês por e-mail. O docente, ele preenche um termo de autorização, esse termo é importante, tá? Porque é só com ele que o IFSC faz uso dos materiais. Esse termo, é evidente que ele preserva a autoria dos materiais, mas o material passa a ser disponível, passa a ser propriedade do IFSC. Isso é igualzinho, acontece em qualquer revista científica, né? O artigo é da tua propriedade intelectual, mas o uso passa a ser da editora. Tá, esses termos eu pus eles num drive, que está aí nesse link também. Quando eu enviar a gravação, eu envio a reunião, a apresentação, vocês têm os links, mas ele estava no e-mail também. E basicamente o que, né, é esse termo que aparece aqui para a gente. Depois disso, vai enviar o material para o designer educacional. Aí cada campus tem que ver o seu, né? Eu achei que era pouco útil eu pôr o contato de todos aqui, mas o Campus Continente, né, que são os dois que têm presença aqui hoje, para o Campus Continente é a Delma, que foi nossa colega substituta, para o Campus Urupema é o Jason, até porque ele recusou o convite da reunião, provavelmente porque tinha algum outro compromisso, mas foi, inclusive, quem tratou os vídeos da professora Leilani, né, que já estão disponíveis, e é provavelmente quem vai tratar os próximos. E só peço que mandem com cópia para mim, porque aí eu fico sabendo e eu consigo gerenciar isso, né, saber em que andamento está, porque senão eu acabo não sabendo. Eventualmente eu posso ver a planilha lá dos objetos, mas entre uma coisa e outra pode ficar uma lacuna que é preferível que eu fique sabendo e daí já tenha conhecimento do que talvez alguém esquecer de preencher a planilha e eu nem ficar sabendo. Então, se puder mandar com cópia para mim, é muito melhor. Aí passa a bola para o designer. O que o designer vai fazer? Ele vai alimentar aquela planilha de objetos e vai qualificar o material. Depois disso, ele vai localizar o AVA adequado, e essa divisão aqui, ela é conversável, tá? Absolutamente negociável, ela foi, né, eu olhando o que nós tínhamos de áreas e tentando encaixá-las em ambientes maiores e interdisciplinares dentro de uma certa lógica, senão a gente juntava tudo num só. Ele localiza esse ambiente, ele inclui lá, e aí volta para o docente. O docente, primeiro, já vai ter seu material disponível, e é desejável que ele envie um plano de atividades, tá? Um plano de estudos, por exemplo, um vídeo não é um vídeo provavelmente você vai pedir para que o aluno assista e vai pedir, eu vou usar o exemplo da professora Leilani, né? Produção de iogurte, ele assiste e você propõe lá, olha, então agora faça o seu iogurte. Claro, eu estou falando aqui, né, em palavras simples, mas vai fazer um enunciado e vai solicitar que ele faça essa atividade, que mande um relatório, ou um vídeo, ou fotos, por aí vai, tá? Esses ambientes,
quem tentou entrar nos links aí que não era designer, viu que eles não estão habilitados, né? Eles existem, eles só não estão habilitados porque ainda estão em finalização. Então, não se preocupem por não conseguir acessá-los, mas já estão sendo criados. E também a gente vai precisar da ajuda do docente, porque tem vezes que eu não vou saber responder pelo docente lá, o que eu deveria escrever em história e astronomia para tentar introduzir, ó, nesse vídeo veremos tal e tal coisa. Eu posso errar ao fazer isso, e é muito melhor que a gente consiga a ajuda do docente, mas são coisas rápidas, efetivamente, não é nada muito extenso. Dito isso, e eu estou louco para passar a palavra para vocês, a única coisa que eu acho que o Google não conseguiu acertar é isso, porque eu estou olhando para uma tela de apresentação, eu estou torcendo que a internet esteja funcionando e eu estou torcendo que vocês estejam me escutando. Então, é um pouco angustiante isso, não poder apresentar e ver as pessoas ao mesmo tempo. Mas, para encurtar minha fala, e o ponto talvez mais importante, quais são os prazos? Até 30 deste mês, tá? Até 30 de julho, a gente recebe novos objetos, e pode ser que esse prazo seja estendido, a gente não tem essa informação, a gente acredita que possa acontecer, mas a gente tem que entender que quanto antes a gente mandar, antes ele vai ser feito, e antes a gente consegue ter o cumprimento desses prazos, tá? Então, é interessante trabalhar com esse prazo aí de 30 de julho, os objetos. Eles vão ser qualificados em até um mês, até 30 de agosto, é dado o prazo para que eles sejam qualificados. Estando qualificados, eles já estão disponíveis para o docente, tá? Pode acontecer em antes que 30 dias? Pode. Mas a gente tem um prazo máximo como 30 dias. E para fechar, efetivamente, todo esse processo, o AVA com os objetos, com o plano de atividades, com as atividades extras, tem que estar pronto até 30 de setembro. Tá? Sempre lembra que esses prazos podem ter ali podem ser um pouquinho dilatados, mas a gente está tentando trabalhar com isso. E a gente lembra também que esses prazos só vão acontecer se tiver participação. Tá? É importante dizer isso, que teve, enfim, havia algumas dúvidas, né, qual que era efetivamente o alcance do programa, o que a gente pode fazer, qual vai ser o papel do professor. Depois vai ser o mesmo, ele vai ter, já trabalhava em aula algumas vezes, só que melhorado, e vai ter algumas vantagens, como, por exemplo, a tradução e para ter materiais que eu já tinha e dizer, olha, eu gostaria que vocês qualificassem esse material, por exemplo, alcance para quem não escuta, né? Como é que a gente fala com um aluno que não escuta? Juscelio, que eu não sei falar, não sei a Juscelio. brasileira de sinais, pode falar. Não, é que tem alguém que levantou a mãozinha ali, então podia ver com o que seria uma pergunta, depende até sobre esse ponto que está passando aí, depois. Perfeito, obrigado, Wilson. Deixa eu só passar para a tela aqui, então, rapidinho, só para eu ver. Evelise, sobre os prazos. Bom dia, bom tê-la aqui. Jane Parizente, bom dia. Deixa eu ver, eu acho que a mão baixou já, né? Estou aqui, para mim ela não aparece mais. Quer falar, Leilane? Pode. Só por causa dos prazos. O Jason me disse que era até dia 14, por isso que ele não estava aceitando mais. Talvez, não sei se ele não estava na última reunião, mas a última reunião tem aí mais de 15 dias. A segunda rodada foi aberta. Eu vou aproveitar para continuar o que eu estava dizendo e fazer o gancho com a tua pergunta. O que nós tínhamos? Nós tivemos como eu comentei lá no começo, né, nós tínhamos uma ideia de orçamento que viria da CETEC e não veio. Isso aí complicou um pouquinho, e aí, né, é que tira dinheiro para manter. Uma coisa servidor poder fazer isso no seu horário de trabalho, enfim, né, reduzindo a carga horária, ok, poderia. Mas a gente tem, os designers, sobretudo, eles são externos, e aí não teria dinheiro para pagar. A última reunião do Consulp resolveu isso, conseguiu descentralizar dinheiro que, enfim, acabou não sendo usado em função da pandemia, para que a gente continuasse o projeto. Reduziu a equipe, tá? Os designers de campus já não... os coordenadores de campus não existem mais, e é previsto que reduza mais um pouquinho. Qual é o limite dessa redução? O limite de objetos que se tenha para trabalhar.
Então, é importante a gente dizer isso. Se não houver envio, o projeto termina. E aí, Leilani, te respondendo concretamente, a primeira providência, antes de ter essa autorização do Consulp para que o programa continuasse, foi dar um prazo que a gente disse, tá, a partir daqui não vai ter recurso, tá? Por isso que tinha esse prazo. De fato, alguns colegas deixaram de estar no programa, nomeadamente os coordenadores de campus, deixaram de estar no programa no último dia, né, de junho, foi dia 30, se eu não estou enganado, e a gente passa a ter uma nova etapa agora. E aí, como eu disse, né, aproveito a tua pergunta para dizer, essa etapa ela só acontece se tivermos materiais, tá? Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Eu vi aqui na sequência que a professora Jaqueline levantou a mão e a Cláudia. A gente pode começar com a... Aliás, Leilani, quer complementar alguma coisa? Tem alguma dúvida ainda? Não, então acho que a gente vai ter a próxima rodada. Só isso. Porque eu enviei. Aí eu vou enviar para você Foi também bom. com os termos, tá, José? Perfeito. Ótimo, obrigado. Foi bom. Eu acho que os termos tu não precisa, né? Tu já tinhas enviado. Eu acho que eles não tinham o nome, né, dos materiais. Então, em princípio, está tranquilo. Mas até foi boa a tua pergunta para a gente deixar bem claro isso, né? Eu acredito que não. Eu vou dar uma olhadinha para não. Eu me comunico contigo para eu não falar, né? Coisa que. Deixa eu só anotar aqui para não me perder nisso aí. Mas eu acredito que não, Leilani, porque para os meus materiais eu enviei um, né? Tem vários materiais. Eu não sei se eu botei título. Na dúvida, né? Eu sempre. Às vezes eu tenho certeza de uma coisa, mas na dúvida eu prefiro dar uma olhadinha ao invés de dar uma informação errada. Tá bom. Obrigada. Pode ser, então, professora Jaqueline? Obrigado, Leane. Ok, bom dia, pessoal. Juscelio, na verdade, eu queria entender um pouquinho mais aí, tu fez uma explicação sobre o processo, mas eu queria entender um pouquinho mais, que eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Quando se refere a objeto, seria, por exemplo, um exercício escrito que eu tenho, poderia ser uma série de slides que eu trabalho, poderia ser uma mini apostila, seria isso? Tudo isso é objeto. Qualquer coisa. O nome, inclusive, talvez ele tenha ficado por não dizer que era texto, que era apostila, e não fechar, né? E aí, em não fechar, algumas vezes a gente tem dúvidas do que era contemplado ou não. Mas é isso aí, tá? Qualquer atividade. Tá, então aí, né, não é só vídeo. Tem professor que manda o texto. Tá. Não é só vídeo. Tá, outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho diversos slides que eu trabalho uma unidade curricular, por exemplo. Então, eu posso enviar todos esses slides dessa unidade curricular e um design vai trabalhar esses meus slides e deixar eles com uma cara melhor, né? Bem melhor do que eu faço, com certeza. Isso. Muito bem. Isso aí. Aí, eu só quero entender. Bom, aí eu vou usar esses slides na minha unidade curricular. Mas esses slides, eles vão ficar também disponível para uma consulta para qualquer pessoa, é isso? Eu só queria entender essa parte, assim, que eu fiquei meio confusa, com esse ambiente que você falou que foi criado e tal. Isso, é exatamente isso aí. Eles vão para o ambiente, eles ficam disponíveis, como se fosse aqueles repositórios como o Educapes, por exemplo. É isso aí. Eles vão ser feitos, eles vão ser da tua autoria, mas eles vão ficar disponíveis. Tá, então... Até logo de cara... Pode falar. Então, esse repositório... Tu podia voltar um pouquinho o slide, Juscelio, por favor? Mas logo de início a gente tinha uma informação que era... Desculpa, já que falhou a tua fala para mim bem, ela montou ali, eu não escutei. Se eu podia... Tu pode voltar ali o slide um pouquinho, só para confirmar, é aquele repositório que você mostrou ali o slide, é isso? É para ali que vai o material. Só que vocês só não vão enxergar ainda porque os ambientes ainda estão sendo terminados, tá? São esses aqui, ó, são esses dois endereços aqui, PA de produção alimentícia, THL de turismo, hospitalidade e lazer, eles vão para lá, tá? Eles vão ficar mais ou menos nesse formato. Deixa eu só voltar mais um pouquinho. Agora eu voltei um pouquinho, mas não está correto.
Desculpem, é só porque se eu sair da apresentação é mais difícil do que eu fazer isso. E fazer vocês esperarem eu localizar ele. Eu até podia entrar de repente eu até podia fazer, só demora um pouquinho mais, de repente eu podia fechar a apresentação e até entrar nos esse ambientes. lugar aí. Mas eles vão estar... Isso aí, eles vão estar... Supor que tu tenha algum material aí de administração em turismo, hospitalidade e lazer. A gente cria, que vai estar, ao invés de estar escrito conhecimento, serviço de bebidas, vai estar escrito mas isso aí. É um repositório de todo caso concreto do continente. Isso é um repositório de todo mundo. De todo o IFSC, segmentado por eixo tecnológico, é isso? Isso aí. Então, vai ter um eixo... O termo repositório, ele não é bem quisto, mas é basicamente isso. Ele tanto pode ser usado como ambiente, e aí o professor pode escolher os alunos para lá e fazer o uso como ambiente, quanto eu posso fazer uso dos materiais. De fato, é isso. Tá. Então, daí, dentro desse repositório que chama IFSC, vai ter lá o eixo tecnológico, turismo, hospitalidade e lazer, que estarão lá todos os objetos do nosso campus continente, por exemplo. Seria isso? Do eixo, por exemplo, se alguém de Garopaba até o momento não enviou. Se Garopaba enviar e tiver, por exemplo, um conteúdo de administração, vai ser agrupado nesse eixo. Então, todos os campos que trabalham no mesmo eixo terão os materiais todos juntos. E aí, enquanto professora, ao invés de postar esse material no SIGA, para o aluno, eu digo para ele buscar esse material nesse repositório. Esse repositório vai funcionar legal? É a minha pergunta. Tanto faz, tá? É da escolha do professor. Eu, por exemplo, para o meu caso, provavelmente eu não vou pedir para ele fazer isso, porque eu tenho já usos claros para os meus materiais no meu plano de ensino do SIGA, mas se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer sem problemas. Pode ser que para cursos curtos, por exemplo, isso aí seja útil para mim, já seja praticamente o curso pronto. No curso técnico, por exemplo, não, eu prefiro dizer, olha, assista esse vídeo, e aí, inclusive, posso mandar o link do YouTube, eu não preciso pegar ele aqui. Isso vai ficar, na verdade, para cada professor. Tu tanto vai poder acessar quanto e retirar os materiais, quanto direcionar para ele. Quanto direcionar para, olha, façam essas atividades, faça os estudos do ambiente e tal. Tá, entendi. E aí, então, se a gente quiser enviar esse material, tem aqueles e-mails ali que você colocou. Na pior das hipóteses, enviem para mim, tá? Não achei quem é o designer do eixo. Não tem problema, eu encaminho, isso não é nenhum problema. O importante é eu saber e eu poder passar adiante. Podemos mandar para ti, tu encaminha para quem tem que encaminhar até o dia 30. Pode ser? Tá. Pode ser. Obrigada pela explicação. De nada. Imagina, eu que agradeço as perguntas. E pode ser, Cláudia, só vou localizar o slide aqui enquanto tu falas, mas a gente estava exatamente no fim, eu só vou encaminhar para as perguntas, basicamente, mas pode fazer uso da palavra. Então, uma pergunta minha, já que já falou, negócio do objeto, que também não estava claro para mim, mas então não é só vídeo, mas o vídeo também é um objeto, né? Tudo é objeto. Sim. Tudo que a gente está produzindo está sendo nessa máxima categoria objeto, tá? A minha dúvida é com a fase 1, porque eu entendi errado, provavelmente, de que essa qualificação seria mais dialogal minha com o designer, por exemplo, né? Porque quando eu pensei em qualificar o meu material, as videoaulas, as primeirinhas que eu gravei lá no início da pandemia, né? Google Meet e tal, e aí tem muita coisa que eu queria que não tivesse mais ali. Eu vi um pouco menos de tempo, uma fala que não, mas o que eu entendi foi que foi talvez melhorado questão de som, mas esse material não voltou para mim, para eu dizer, não, essa fala não está boa aqui, eu não colocaria mais, não houve esse diálogo, eu não sei se já não haveria, se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, ou o que foi, então, e daí eu não sei se esse material meu, por exemplo, é interessante para estar lá, porque eu queria ter olhado de novo, e daí... Tá, eu vou te responder isso falando de uma questão que aconteceu com os meus materiais. Aconteceu exatamente isso comigo, tá? Isso aí teve, sim, um certo... Porque, de fato, os primeiros materiais foram ali, eu olhei, pedacinho por
pedacinho do vídeo, não, é isso aí mesmo, olha, corta isso aqui. E aí, teve alguns problemas, né, acho que não convém a gente ter que, né, explicitá-los assim, mas teve alguns problemas e eles acabaram sendo, indo um pouquinho mais rápido do que talvez seria o conveniente, porque sim, a gente precisa saber, a gente precisa bater o martelo, eventualmente, até porque eventualmente uma edição, ela pode perder o sentido da tua própria palavra, né? Bastante se cortar um pedaço que parecia que não era necessário, bom, mudou completamente né, o sentido de uma determinada frase, por exemplo. Mas, em relação a isso, até foi ótimo tu teres dito, deixa eu anotar aqui também, eu vou conversar contigo para a gente rever esses materiais e tomar essas providências possíveis, tá? Só para deixar bem claro, isso aconteceu com o meu. Ainda ontem eu mandei um e-mail dizendo, olha, eu precisei descobrir exatamente, né, como é que a gente atuava ali para entender ali, né, olha, tem coisa que tá com o nome errado no vídeo, né? Isso aí, só para te dar um exemplo, eu tinha um vídeo com um nome que não era nada atrativo. Se a ideia é que a gente faça que as pessoas achem, não vão achar. Então eu disse, tá, a gente vai ter que rever. A gente consegue fazer isso, tá? Eu vou anotar aqui para verificar contigo. Então, Juscelio, mas aí as coisas, porque essas coisas já estão disponíveis. Teve uma outra reunião em que o pessoal comentou, apresentou, os vídeos estão lá, tal, porque quando eu estava tratando com a Carol, que saiu de licença, ela me mostrou primeiro, a Carol fez isso. Daí eu falei, Carol, mas eu queria ver algumas coisas ainda. Daí esse vídeo que eu falei que eu queria rever não está lá, eu não olhei recentemente, mas não está, e todos os outros, sobre os quais eu nem tinha falado nada, estão lá, então... Foi exatamente o que aconteceu. A minha pergunta é se, então, a gente pode retomar isso e eles só ficarem disponíveis quando eu olhar esse negócio? Pode. Pode. Já anotei aqui até para ver contigo, já vejo na sequência da reunião, hoje eu acho que eu consigo fazer isso. Tá, mas isso era fase 1, né? Só para fechar minha fala, isso é coisa da fase 1. Eu posso trabalhar aquela fase 1 na fase 2 e ainda assim enviar uns outros objetos para a fase 2? As duas coisas, porque primeiro vamos dizer que foram as feridas da fase 1 e a gente vai precisar sanar elas, né? Não dá para a gente deixar a coisa como não deveria. E aí sim a gente pode trabalhar com os próprios materiais. Inclusive tentando fazer com que esse intermédio funcione melhor, tá? Okay. Eu senti também falta disso. Como coordenador e como autor de trabalho que eu olhei lá, disse, não, gente, isso aqui não devia... Eu vi meu nome com acento, eu já fiquei maluco, assim, disse, não. E eu tenho alguma coisa de perfeccionismo que eu disse, olha, não dá para ser assim. Então tá, obrigada. Fica tranquila que a gente garante isso. Tá. E eu acho que depois tem a Leilane, pode falar, Leilane. Então, José, no meu caso, eu só mandei um vídeo, né? Eu fiquei meio assim, a edição que foi feita ficou meio estranha também. Tá, já vou anotar mais isso aí. O que acontece? É um vídeo que tem barulho no fundo e tal. E eu achei que ia ser colocado, tipo, uma musiquinha para tampar o barulho, umas coisas assim, sabe? Para editar. Tanto é que agora os vídeos que eu mandei, eu pedi onde tá com a batedeira ligada, onde tá com o liquidificador ligado, por favor, botar uma música de fundo. Tá. Também. E o que aconteceu? Foi feita a qualificação do meu vídeo e não foi me dado retorno. Eu descobri no dia de uma reunião com o campus, que o professor Rogério, que tinha mandado vários vídeos com a qualificação do eixo dele, disse que o meu estava na internet e eu nem sabia. Eu estava postando para os alunos o vídeo cru, entendeu? Na aula, para os alunos poderem fazer. Uhum. E aí eu descobri depois. Eu digo. Então, hoje à tarde a gente tem uma reunião. Do retorno para a gente é bem ruim. Tanto não foi mandado para mim para ver a edição, se estava boa, quanto também não foi nem me avisado que estava pronto o vídeo. Eu não fiquei sabendo, sabe? Hoje à tarde a gente tem uma reunião geral, eu vou levar isso aí porque a gente já está falando que 3 docentes, inclusive de 2 eixos e com 2 designers, né? Deu esse, né? Então, claramente a gente tem esse gargalo, né? Eu vou levar isso aí para pedir que a gente tenha esse cuidado, né? Porque autorizar o uso do material de alguma forma irrestritamente, como a gente faz com aquele termo, não quer dizer que a gente autoriza que ele seja feito, né, modificado sem a nossa concordância. Então, realmente, isso aí é um ponto que a gente vai precisar mexer.
A Cris tinha levantado a mão, eu acho, antes, né, ela baixou, não sei se quer fazer a pergunta, e não sei se mais alguém quer fazer também, a gente está aberto para isso, tá? Oi, bom dia todo mundo, tudo bem? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Não, minha pergunta é mais assim, Juscelio, eu já acessei, eu não participei da primeira rodada, mas eu já acessei muitos materiais e até parabenizo porque tem muito material de grande qualidade e que vai ter muito uso. Mas eu queria saber, assim, se aqueles materiais que estão no YouTube, por exemplo, eles estão com o link aberto para qualquer pessoa ou é para quem tiver o link? Como é que funciona isso? E eu tenho uma outra pergunta, eu tenho um material também que eu gravei sozinha em casa no começo da pandemia. Se eu poderia encaminhar esse mesmo material, e se tiver alguma alteração, se eu posso colocar do minuto tal ao minuto tal, daria para retirar, né? Algumas coisas nesse sentido. Pode. As duas coisas, tá? Pode enviar o material que tu já tinha feito, inclusive um dos grandes um dos grandes objetivos desse programa era isso, né? Era, na verdade, conseguir qualificar, como o próprio nome diz, né? Qualificar materiais que já tinham sido feitos, porque a gente sente falta de algum detalhezinho que seria importante modificar, tá? Te respondendo uma outra pergunta, os vídeos estão abertos, tá? O acesso deles é totalmente livre, e tu pode enviar o teu trabalho sem problema nenhum. E melhor ainda, tá? Indicando ali os pontos que, olha, aqui tem que tirar, isso aqui não quero, isso aqui tem que, talvez inverter, vamos cortar o vídeo, vamos fazer, na sequência que, por exemplo, tu está fazendo uma prática, tu acaba demonstrando depois, mas tu gostaria de que aquele ponto X fosse visto antes, não tem problema, isso aí tu pode indicar, melhor ainda. Porque o trabalho de edição, se ele for só, se a gente se resumir a pôr uma vinheta no começo, outra no fim, e o teu nome ali, isso aí era quase muito fácil, né? Sem dúvidas. Não sai tão bom, mas a gente tenta sem dúvidas, né? Só uma última pergunta, Juscelio. Lá no ambiente do YouTube, está dividido por eixos, né? E muitos dos vídeos que estão no eixo do turismo e lazer seriam também aplicáveis para a produção alimentícia. Então, talvez divulgar isso ou alguma forma que fique mais claro onde é que estão esses vídeos, uma lista de vídeos, alguma coisa assim, no primeiro ambiente geral ali, para que a gente saiba os vídeos que existem, né? Às vezes você está procurando num lugar e existe ele no outro. Era isso. Obrigada. Tu sabe que isso aí, com os meus vídeos, eu percebi também, assim, como eles estão, por exemplo, todos eles dentro de turismo, hospitalidade e lazer, isso não é muito óbvio para quem vai procurar abertura de vinho. Por quê? Porque daí no ambiente ele vai ver lá como é que eu faço pão, como é que eu faço a higiene e manipulação e como é que eu faço. Já conversei sobre isso, é relativamente fácil de responder, de resolver, só para outras playlists, não tem problema. O mesmo vídeo pode estar em mais de uma playlist, mas não sei se as pessoas conhecem tudo, mas não tem problema, isso aí não tem, e eu concordo contigo, né? Acho que facilita. Inclusive, eu acho que é interessante, é uma coisa, talvez até de uma sugestão que eu faço, que os autores dos vídeos digam, olha, eu acho que esses vídeos poderiam estar nessa playlist, a gente cria e sem problema nenhum. Isso não invalida aqueles eixos maiores, aqueles AVAs maiores, isso não faz... pelo contrário, né, melhora o alcance do vídeo, porque o vídeo está no YouTube e se eu entrar numa playlist grande, com vários assuntos que são de uma área, mas que têm especificidades, talvez a pessoa não ache. Eu acho que isso é importante, sim. E só queria aproveitar, o Wilson Obrigado, Cris. Comentou ali, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Claro. Isso, o Wilson comentou, penso que por isso eles solicitam um roteiro. No meu caso, eu já tenho o vídeo pronto, então eu teria que fazer também um roteiro, mesmo o vídeo já estando pronto? Mudou um pouquinho, porque antes era, no caso do Continente, era a Carol, passou para a Delma, mas em princípio sim, porque aí ela tem, até mesmo para evitar problemas. Eu, por exemplo, quando eu disse, olha, mas no vídeo tem uma coisa que não era para estar, daí cadê o roteiro? Estava lá dizendo, não, isso aqui não devia estar assim. Então, acho que é importante até para que a gente consiga ali, olha, né, não era exatamente isso que era para ter sido feito. Obrigada. Mas é uma boa, deixa eu conversar porque a Delma pegou já, assim, os materiais já enviados e trabalhou, então eu não tive esse fluxo com ela, eu vou conversar com ela sobre isso, tá, mas em princípio se mantém inalterado.
E outra também, assim, quando tu enviares para ela vai te dizer, olha, eu preciso de tal e tal coisa, então eu acho que isso vai ter menos problemático. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Ah, Evelise, você foi um exemplo que eu usei com a Carol, né, com a diretora de ensino hoje do campus Urupema, bem isso, né, mas se a Evelise, que está na direção, quiser mandar uma material, pode, não tem problema nenhum, né, talvez já tenha algum material feito, não tem problema. Claro, vai precisar ter algum tempo para tu dar uma olhadinha neles, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Estou aberto a mais perguntas, gente, se tiverem aí alguma dúvida, ou até mesmo alguma sugestão, sugestões são importantes, tá? Hoje mesmo aqui eu já notei umas tantas que ajudam a gente a balizar o trabalho. E aparentemente não tendo mais perguntas, eu, antes de encerrar, até mesmo para dar mais um tempo, para caso alguém tenha mais alguma pergunta, volto a dizer, tá? Qual é o ponto que eu acho importante, sem precisar entrar em pontos polêmicos e tudo mais, é poder ter, por exemplo, um material em Libras, que é uma coisa que eu não tinha e que era uma coisa que eu gostaria, né? Eu acho que poder ter a edição de um material com uma forma mais profissional, porque a gente em casa, basicamente, além de ficar ali uma semana ou mais para editar um vídeo, é uma coisa que é muito cansativa, a gente talvez não tenha bem a técnica e o tempo de cortar, de juntar, de fazer a cena esmaecer e a outra crescer, para ficar direitinho, né? E com a edição a gente consegue que isso seja melhor, né? Então, acho que o grande ponto é esse aí, né? Aproveitar, e que é uma coisa que a gente nunca teve, e julgando pelo tempo passado, talvez nunca mais tenha, né? Então, não é pessimismo dizer isso, mas a gente está tendo a oportunidade de ter aí orçamento para trabalhar com isso, por uma situação excepcional, talvez na normalidade nós não teríamos. Então, acho que a grande questão é essa, que a gente tente aproveitar que tem esse recurso para qualificar os materiais. E sabendo que esse recurso só vai existir se tiver material, então uma coisa alimenta a outra, né? O programa deixa de existir se não tiver, e se tiver materiais, ele acontece. E os materiais só são qualificados se o programa existir. Então, acho que essa eu acho que é talvez a mensagem mais importante para vocês pensarem aí, passarem para os colegas e pensarem se tem aí alguma coisa a ser tratada pelo programa. Então, dito isso, se mais alguém tem alguma pergunta, em 45 minutos, até que fomos breve. Eu agradeço a presença de vocês, só saliento aí, se puderem preencher essa lista, eu vi que mais pessoas entraram no decorrer da reunião, a Marcela quer fazer uma pergunta. Se puderem preencher a lista, só para eu ter uma ideia ali, né? Ó, tem alguém de tal campus, tem alguém de tal campus, né? Ela não vai respondendo as duas grandes perguntas da pandemia, né? Tem certificado? Não é para isso, né? Cadê a lista? Tá aí, né? Também só para que eu tenha. Eu estou brincando aqui com essa situação que você já deve ter se deparado em qualquer palestra online, né? Cadê a lista? Tem certificado? Não, é só para que eu consiga visualizar efetivamente, né, qual foi o alcance da informação. Lembrando que a reunião vai ser, né, está sendo gravada e que a gente vai enviar para todos os e-mails que eu enviei solicitando, né, a divulgação, eu vou enviar o link de gravação e o material de apresentação. Marcela, por favor, faça uso da palavra. Oi, Juscelio. Então, só para confirmar, é para o teu e-mail pessoal que a gente tem que mandar, né? Quem quiser submeter algum material? Pode ser. Talvez seja o caminho mais fácil, porque daí você não sabe qual é o design, vai trancar a vida por causa disso. Não, manda para mim um caminho, né? Isso aí é menos problemático, né? No ajuste burocrático, não. Não acho que isso não é um grande problema, tá? Podem enviar para mim que eu recebendo vou usar. Não foi para o design, não, é óbvio que eu preciso tomar providência para que ele seja feito. Então é muito mais fácil e melhor que seja enviado para mim. Talvez eu teria facilitado se eu dissesse para enviar para mim, né? Eu não pensei nisso, mas até porque eu quis incluir a figura do designer, né, como alguém que vai fazer o tratamento do material, mas pode ser dessa forma, sim. Alguma pergunta a mais, gente?
eu só voltar no chat aqui para ter certeza que ninguém falou alguma coisa. Não, é isso aí. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que a gente consiga aí aparar esses pontos que ficaram um pouquinho devendo na etapa anterior, e que a gente consiga ter uma etapa aí que vai ser mais ágil, sem dúvidas, e que vai dar mais certo. Então, obrigado, tenham um bom dia e um bom restinho de semana, estamos quase no fim de semana. Um abraço a todos. Bom dia, abraços.